Marina, uma mulher de 32 anos que dedicou os últimos 8 anos de sua vida construindo um relacionamento com Roberto, descobre da pior forma possível que está sendo traída. Na própria festa de aniversário dele, diante de amigos e familiares. O que começou como uma noite de celebração se transforma no momento mais humilhante de sua vida, quando flagra o namorado com sua melhor amiga nos fundos da casa. Mas a reação de Marina diante de todos os presentes será tão inesperada e corajosa que mudará não apenas sua própria vida, mas também a forma como todos ao seu redor a enxergam para sempre. O coração de Marina batia num ritmo estranho enquanto segurava as 2 garrafas de cerveja gelada nas mãos. Tinha ido até a cozinha buscar as bebidas que Roberto havia pedido, mas algo no ar daquela noite parecia diferente. Talvez fosse a forma como ele evitou seu olhar quando ela se ofereceu para ajudar, ou talvez fossem os risinhos abafados que escutou vindo do quintal dos fundos da casa. A festa de 35 anos do namorado estava em pleno vapor. A churrasqueira fumegava no terraço. O som ambiente tocava aqueles sucessos dos anos 2000 que sempre animavam as reuniões do grupo, e cerca de 40 pessoas circulavam pela casa simples mas acolhedora que eles dividiam há 3 anos no bairro Vila Madalena, em São Paulo. Marina ajustou o vestido azul marinho que havia escolhido especialmente para a ocasião. Roberto sempre dizia que essa cor realçava seus olhos castanhos, e respirou fundo. 8 anos de relacionamento. 8 anos construindo uma vida juntos, planejando o futuro, dividindo sonhos e contas. Ela havia organizado cada detalhe daquela festa com o carinho de quem realmente amava. As semanas anteriores tinham sido intensas de preparação. Marina havia feito questão de convidar todos os amigos importantes de Roberto, inclusive aqueles colegas de trabalho que ela não tinha tanta intimidade. Havia encomendado o bolo na confeitaria que ele mais gostava, comprado a carne no açougue mais caro do bairro e até mesmo ligado para a ex-sogra, coisa que ele sempre relutava em fazer, para ter certeza de que a mãe dele estaria presente. Enquanto caminhava de volta para o quintal, Marina notou que a conversa no terraço havia diminuído de tom. Alguns convidados olhavam em sua direção com uma expressão estranha, como se soubessem de algo que ela não sabia. Seu estômago se contraiu levemente. "Marina, você viu o Roberto por aí?" perguntou Carla, uma das colegas de trabalho dele, com um sorriso forçado. "Ele estava aqui há pouco. Pediu para eu buscar cerveja para vocês", respondeu Marina, erguendo as garrafas. "Por quê? Aconteceu algo?" Carla trocou um olhar rápido com o marido antes de balançar a cabeça. Não. Só queria parabenizar ele de novo. Mas havia algo no tom dela que não convencia. Marina conhecia bem aquele tipo de desconforto. Era o mesmo que sentia no escritório quando chegava e percebia que os colegas haviam parado de falar abruptamente. O mesmo silêncio constrangedor que precede revelações desagradáveis. Decidiu procurar Roberto. Talvez ele estivesse no banheiro, ou talvez tivesse ido até o quarto buscar algo. A casa não era grande, seria fácil encontrá-lo. Deixou as cervejas na mesa da varanda e começou a circular pelos ambientes. A sala estava cheia de pessoas conversando animadamente. Reconheceu vários rostos familiares. Marcos e Juliana, o casal amigo que sempre os acompanhava nos fins de semana. Tiago, melhor amigo de Roberto desde a época da faculdade. Algumas primas dele que vieram do interior, especialmente para a festa. Todos pareciam se divertir genuinamente, o que fez Marina se sentir um pouco mais tranquila. Mas Roberto não estava ali. Passou pela cozinha, onde algumas amigas ajudavam a organizar os salgadinhos que ela havia preparado durante a tarde. "Meninas, vocês viram o Roberto? Acho que ele foi lá para os fundos", disse Patrícia, uma das poucas pessoas ali que Marina considerava uma amiga próxima. "Estava conversando com alguém sobre não sei o quê." Marina assentiu e seguiu pelo corredor. A casa tinha um quintal pequeno nos fundos, separado da área da festa por uma cerca viva de cerca de 2 metros de altura. Era um cantinho mais reservado, onde Roberto às vezes ia fumar, hábito que ele tentava esconder dela há meses. O coração dela acelerou quando escutou vozes baixas vindo de lá. Vozes que conversavam num tom íntimo, quase sussurrado. Uma delas, sem dúvida, era a de Roberto. A outra, Marina parou no meio do corredor como se seu corpo tivesse detectado perigo antes mesmo de sua mente processar completamente o que estava acontecendo. A outra voz era feminina e familiar, muito familiar.
Caminhou mais devagar, tentando controlar a respiração. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria, embora soubesse que era apenas sua imaginação. Quando chegou próximo à porta que dava para os fundos, as vozes ficaram mais claras. Não podemos continuar assim, Roberto. Ela vai descobrir uma hora dessas. Marina sentiu o mundo girar. Aquela voz era impossível. Não podia ser. Eu sei. Mas hoje não, Lívia. É minha festa. Tem um monte de gente aqui. Lívia, sua melhor amiga há mais de 10 anos. A madrinha de casamento que ela já havia escolhido mentalmente. A pessoa em quem mais confiava no mundo depois de Roberto. A mulher que esteve do seu lado em cada momento difícil, em cada conquista, em cada decisão importante dos últimos anos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Marina. Suas pernas tremeram e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Por um momento, considerou a possibilidade de ter escutado errado, de estar interpretando mal uma conversa inocente entre amigos. Mas algo no tom íntimo, na forma como pronunciaram os nomes um do outro, na tensão que pairava no ar, deixava claro que não havia equívoco possível. Quando você vai contar para ela? Insistiu a voz de Lívia. Eu não sei. Talvez depois do casamento da minha irmã, no mês que vem. Marina está tão envolvida com os preparativos. Marina levou a mão à boca para abafar um gemido de dor. Casamento da irmã dele. Ela havia ajudado a escolher o presente. Havia até mesmo oferecido para ajudar com a decoração. E eles estavam planejando terminar seu relacionamento logo após o evento, como se ela fosse apenas mais um item numa lista de afazeres a ser resolvido. Roberto, isso não está certo. Ela não merece isso. Você acha que eu não sei? Você acha que é fácil para mim? Mas as coisas mudaram, Lívia. O que a gente tem é diferente, Marina não conseguiu escutar o resto. Seus ouvidos zumbiam como se estivesse dentro de um túnel. 8 anos. 8 anos da sua vida dedicados a construir algo que aparentemente já estava sendo destruído há quem sabe quanto tempo. E por alguém em quem ela confiava cegamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ela as enxugou rapidamente. Não aqui, não agora. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. Com movimentos cautelosos, Marina se aproximou da janela lateral que dava para os fundos. Através das cortinas abertas, conseguiu ver perfeitamente a cena que confirmou seus piores medos. Roberto e Lívia estavam abraçados junto à cerca dos fundos, longe dos olhares dos convidados. Não era um abraço de amizade. Era um abraço íntimo, carinhoso, cheio de cumplicidade. As mãos de Roberto acariciavam o rosto da melhor amiga de Marina, e ela sorria daquela forma que Marina conhecia tão bem. A forma como Lívia sorria quando estava verdadeiramente feliz. O mundo parou. Por alguns segundos que pareceram eternos, Marina simplesmente ficou ali, assistindo a cena que destroçava tudo em que ela acreditava. Depois, como se fosse um movimento instintivo, Roberto se inclinou e beijou Lívia. Não foi um beijo rápido ou tímido. Foi longo, intenso, cheio de paixão e intimidade. Marina se afastou da janela, cambaleando. Precisava sair dali. Precisava pensar. Precisava... Marina, você está bem? Ela se virou e viu Patrícia parada no corredor, com uma expressão preocupada no rosto. As palavras não saíam. Como explicar que sua vida havia acabado de desabar em questão de minutos? Como dizer que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo a estavam traindo da forma mais cruel possível? Você está muito pálida. Quer um copo d'água? Marina balançou a cabeça, tentando recuperar o controle. Os convidados estavam ali, esperando que ela fosse a anfitriã perfeita da festa do homem que amava. Homem que aparentemente não a amava mais. Patrícia, conseguiu dizer com a voz embargada. Você sabia? O silêncio da amiga foi resposta suficiente. Meu Deus, sussurrou Marina. Todo mundo sabe, menos eu. Patrícia segurou o braço de Marina com delicadeza, mas firmeza suficiente para impedir que ela saísse correndo. Os olhos da amiga estavam cheios de compaixão e culpa, uma combinação que Marina nunca havia visto antes naquele rosto familiar. Marina, nós não sabíamos como te contar. Nós? A voz de Marina saiu mais áspera do que ela pretendia. Quantas pessoas sabem? Patrícia desviou o olhar, confirmando os piores medos de Marina. Não era apenas uma traição íntima entre 3 pessoas.
Era um segredo compartilhado por um grupo inteiro, uma conspiração silenciosa que a transformava na única pessoa ingênua o suficiente para não perceber o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Algumas pessoas começaram a desconfiar há uns 2 meses, admitiu Patrícia, a voz quase inaudível. A forma como eles se olhavam quando vocês saíam juntos, os cochichos, as mensagens no celular, mas ninguém tinha certeza, e ninguém queria te magoar sem ter provas. 2 meses, talvez mais. Marina tentou reconstruir mentalmente os últimos tempos do relacionamento, procurando por sinais que deveria ter percebido. Roberto chegando mais tarde em casa, alegando trabalho extra. Lívia cancelando encontros na última hora, sempre com desculpas convincentes. Os dois sugerindo passeios em grupo com mais frequência, evitando que ela ficasse sozinha com qualquer um deles por muito tempo. Como tinha sido tão cega? Eu preciso ir embora, murmurou Marina, mas mesmo enquanto falava, sabia que não podia. Não assim, não sem confrontar a situação que havia destruído sua vida. Do lado de fora, a festa continuava normalmente. Marina conseguia escutar as risadas, as conversas animadas, o som da música misturado com o cheiro do churrasco. 40 pessoas estavam ali celebrando um homem que havia construído sua felicidade sobre a mentira e a traição. E ela havia organizado tudo isso. Marina, Patrícia tentou novamente, talvez você devesse esperar até amanhã para conversar com eles. Você está muito abalada e com tanta gente aqui. Não, a palavra saiu firme, carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo Marina. Não vou esperar até amanhã. Não vou fingir que não sei enquanto eles continuam representando na minha cara. Patrícia tentou argumentar, mas Marina já havia tomado sua decisão. Enxugou as lágrimas mais uma vez, respirou fundo e caminhou em direção à porta dos fundos. Cada passo parecia ecoar como um tambor de guerra em seu peito. Quando abriu a porta, Roberto e Lívia se separaram rapidamente, mas não rápido o suficiente. As expressões de culpa e pânico nos rostos de ambos contaram toda a história que Marina precisava conhecer. Marina! Roberto tentou soar casual, mas sua voz estava tensa. Eu estava procurando você, cadê as cervejas? Por um momento, Marina simplesmente olhou para eles. Roberto com a camisa social azul claro, que ela havia passado especialmente para a festa, o cabelo ligeiramente desalinhado e os lábios ainda úmidos. Lívia com o vestido vermelho que haviam escolhido juntas numa tarde de compras há apenas 3 semanas, quando ela havia dito que queria estar bonita para impressionar um cara especial na festa. O cara especial era Roberto, seu Roberto. Há quanto tempo? A pergunta saiu baixa, mas clara o suficiente para que ambos entendessem perfeitamente. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Lívia, pelo menos, teve a decência de parecer verdadeiramente arrependida. Marina, eu posso explicar? Há quanto tempo, Lívia? Marina repetiu, dessa vez com mais firmeza. Vocês me devem pelo menos isso. Lívia olhou para Roberto, como se esperasse que ele tomasse a frente, mas ele parecia paralisado. Foi ela quem respondeu com a voz embargada. 3 meses. 3 meses. 3 meses de mentiras, de beijos roubados, de encontros secretos. 3 meses durante os quais Marina continuou planejando o futuro com Roberto, organizando esta festa, confidenciando seus medos e esperanças para Lívia. 3 meses sendo a única pessoa honesta, numa situação construída sobre falsidade. E vocês acharam que eu nunca descobriria? Marina podia sentir a raiva crescendo em seu peito, substituindo gradualmente a dor inicial. Vocês acharam que eu era estúpida o suficiente para nunca perceber? Não é assim. Roberto finalmente encontrou a voz. As coisas simplesmente aconteceram. Nós não planejamos isso. Ah, não planejaram. Marina riu, mas era um riso amargo, sem qualquer humor. 3 meses de coisa que simplesmente aconteceu. Vocês tropeçaram e caíram um em cima do outro por acidente durante 3 meses seguidos. Marina, por favor, vamos conversar com calma. Lívia deu um passo em sua direção, mas Marina recuou. Não me toque. As palavras saíram cortantes como lâminas. Você perdeu o direito de me tocar no momento em que beijou meu namorado pelas costas. Do outro lado da cerca, Marina podia escutar que a festa continuava, alheia ao drama que se desenrolava nos fundos da casa. Mas percebeu que algumas vozes haviam se aproximado. Provavelmente outros convidados começaram a perceber a ausência prolongada
do aniversariante. Vocês vão contar para todo mundo ou querem que eu conte? A pergunta fez ambos empalidecerem ainda mais. Marina, não precisa ser assim. Roberto tentou se aproximar. Podemos resolver isso entre nós como adultos. Como adultos? Marina repetiu, incrédula. Adultos conversam sobre seus sentimentos antes de trair as pessoas que amam. Adultos não organizam festas enquanto planejam destruir relacionamentos. Adultos não fazem a pessoa que mais confiam no mundo de idiota por 3 meses seguidos. A voz de Marina havia subido de tom, e ela percebeu que provavelmente já podia ser escutada por quem estivesse próximo à cerca. Parte dela se importava com isso, mas uma parte maior simplesmente não conseguia mais fingir. Escuta aqui, Roberto, continuou, sentindo uma força que não sabia que possuía. Você quer terminar comigo? Tudo bem. Você se apaixonou por outra pessoa? Acontece. Mas fazer isso pelas minhas costas, na festa que eu organizei para você, com a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, isso é covardia pura. Eu ia te contar. Ele tentou se defender. Quando, depois do casamento da sua irmã, depois que eu ajudasse você com mais algumas coisas, depois que eu continuasse fazendo papel de palhaça por mais alguns meses? O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Marina se virou para Lívia, que estava claramente chorando agora. E você, Lívia? Você que me escutou chorar quando achei que ele estava distante. Você que me ajudou a escolher o presente de aniversário dele. Você que me deu conselhos sobre como reconquistar a atenção dele. Marina balançou a cabeça incrédula. Você sabia exatamente por que ele estava distante, e ainda assim continuou representando de melhor amiga. Eu não queria que acontecesse assim. Lívia soluçou. Eu tentei me afastar, mas o quê? Você é uma vítima das circunstâncias? Vocês dois são adultos, com mais de 30 anos, que tomaram a decisão consciente de me trair durante meses. Não venham agora com essa história de que foi sem querer. Nesse momento, Marina escutou passos se aproximando pelo corredor da casa. Algumas pessoas haviam percebido que algo estava acontecendo. Em poucos segundos, ela teria que enfrentar não apenas Roberto e Lívia, mas todos os convidados que sabiam ou desconfiavam da traição. A perspectiva de enfrentar aqueles olhares, alguns de piedade, outros de curiosidade, outros ainda de julgamento, fez seu estômago revirar, mas também despertou algo novo dentro dela. Uma determinação férrea de não ser vista como a vítima patética que foi enganada por meses. Roberto disse com a voz surpreendentemente firme, sua festa vai continuar, mas eu não vou mais participar da encenação de que somos um casal feliz. E Lívia virou-se para a ex-melhor amiga. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. A ironia na sua voz era palpável, e tanto Roberto quanto Lívia entenderam que não havia perdão possível naquelas palavras. Foi então que Patrícia apareceu na porta, seguida por Marcos e mais algumas pessoas. Está tudo bem aqui? Perguntou Marcos, embora fosse óbvio pelo clima tenso que nada estava bem. Marina olhou para todas aquelas pessoas, algumas que sabiam da traição, outras que estavam descobrindo naquele momento através das expressões culpadas de Roberto e Lívia. Percebeu que chegara o momento de tomar uma decisão que definiria não apenas o fim do seu relacionamento, mas também como ela seria vista e lembrada por todos ali. Se essa situação também tocou o coração de alguém que já passou por algo parecido, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo essa história. Marina olhou para os rostos ao seu redor. Patrícia com os olhos arregalados de preocupação, Marcos tentando entender a situação, e mais 3 ou 4 pessoas que haviam se aproximado atraídas pelo clima tenso. Atrás deles, conseguia ver outros convidados se aproximando curiosos, provavelmente percebendo que algo importante estava acontecendo. Por um momento, sentiu o impulso de sair correndo, de simplesmente pegar sua bolsa, sair pela porta da frente e deixar que Roberto explicasse a situação como quisesse. Seria mais fácil, menos constrangedor, mais civilizado, como ele havia sugerido. Mas enquanto olhava para o rosto culpado de Roberto e para Lívia enxugando as lágrimas de crocodilo, algo mudou dentro dela. Uma raiva limpa e poderosa substituiu a dor paralisante dos primeiros minutos. Não, ela não iria facilitar as coisas para eles. Não iria permitir que controlassem a narrativa da forma como haviam controlado sua vida pelos últimos 3 meses. Na verdade, Marcos, disse Marina, surpreendendo a todos com a firmeza na sua voz,
Está tudo bem, sim. Finalmente está tudo muito bem. Roberto a olhou com uma expressão de alerta. Conhecia Marina há 8 anos e sabia reconhecer quando ela estava determinada a fazer algo. Lívia, por sua vez, parecia uma criança esperando uma bronca. Pessoal, Marina continuou dirigindo-se ao pequeno grupo que havia se formado. Já que vocês estão aqui, acho que é hora de fazer um anúncio importante. Marina, não... Roberto tentou intervir, mas ela o cortou com um gesto firme da mão. Não, Roberto. Você teve 3 meses para falar, agora é minha vez. Mais pessoas haviam se aproximado, atraídas pela tensão palpável no ar. Marina reconheceu vários rostos familiares, colegas de trabalho de Roberto, alguns primos dele, as amigas que haviam ajudado na cozinha. Em poucos minutos, praticamente todos os 40 convidados da festa estavam reunidos no quintal dos fundos da casa. Marina respirou fundo. Sentia-se estranhamente calma, como se toda a dor e confusão dos últimos minutos tivessem se cristalizado numa clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Gente, começou, com um sorriso que conseguiu parecer genuíno. Primeiro, muito obrigada por estarem aqui celebrando o aniversário do Roberto. Sei que alguns de vocês vieram de longe, e isso significa muito. Roberto a observava com crescente desespero, provavelmente imaginando o pior. Alguns convidados começaram a trocar olhares confusos, sentindo que havia algo estranho na situação. Acontece que eu acabei de fazer uma descoberta muito interessante. Marina continuou mantendo o tom amigável, mas firme. Descobri que o Roberto e a Lívia estão se relacionando há 3 meses. Um murmúrio passou pela multidão como uma onda. Algumas pessoas pareceram genuinamente chocadas, enquanto outras, Marina notou com amargura, simplesmente confirmaram com expressões de "eu sabia" o que ela acabara de revelar. E vocês sabem o que mais descobri? Ela fez uma pausa teatral, saboreando o momento. Descobri que aparentemente metade das pessoas aqui já sabia disso, e ninguém teve a coragem de me contar. Agora o desconforto era palpável. Pessoas olhavam para o chão, mexiam nos copos, qualquer coisa para evitar o olhar direto de Marina. Roberto estava visivelmente pálido e Lívia chorava abertamente. Marina, por favor... Roberto tentou mais uma vez. Por favor, o que, Roberto? Por favor, não faça escândalo. Por favor, vamos manter as aparências. Por favor, continue fingindo que é feliz enquanto você planeja me trocar. A voz de Marina subiu um tom, mas ela rapidamente se recompôs. Não queria soar histérica ou descontrolada. Queria soar forte. Pessoal, continuou agora se dirigindo diretamente aos convidados, eu sei que isso é constrangedor para todo mundo. Ninguém gosta de presenciar esse tipo de situação, mas já que estamos todos aqui reunidos, eu gostaria de fazer um brinde. Ela pegou um copo de cerveja que alguém havia deixado numa mesa próxima e o ergueu. Um brinde à honestidade, coisa que aparentemente está em falta por aqui. Ninguém ergueu seus copos. O silêncio era quase tangível. Não? Marina fingiu surpresa. Ninguém quer brindar à honestidade? Que pena. Então vou brindar sozinha. Ela tomou um gole da cerveja e pousou o copo de volta na mesa com mais força do que necessário. Roberto, disse, virando-se para encará-lo diretamente. Você quer estar com a Lívia? Perfeito. Vocês têm minha bênção. Vocês realmente merecem um ao outro. As palavras saíram carregadas de sarcasmo, mas Marina manteve a expressão serena. Mas já que esta é sua festa, e já que eu fui gentil o suficiente para organizá-la completamente, das flores à comida, dos convites à limpeza da casa, acho justo que eu termine o trabalho. Roberto franziu a testa sem entender aonde ela queria chegar. Marina caminhou até o centro do quintal, onde ficava a mesa principal com o bolo de aniversário que ela havia encomendado especialmente. 3 andares, cobertura de chocolate, o favorito dele. Este bolo, anunciou para todos, custou R$300. Eu encomendei há 2 semanas na confeitaria Santo Antônio, aquela que o Roberto sempre dizia ser a melhor da cidade. Levantei cedo hoje para buscá-lo e garantir que estivesse perfeito para a festa. Ela fez uma pausa, observando as expressões tensas ao seu redor. 3 andares de bolo de chocolate. Para um homem que passou 3 meses mentindo para mim enquanto eu organizava sua festa de aniversário. Marina colocou as mãos dos 2 lados do bolo, como se fosse carregá-lo. Marina, não faça isso. Roberto deu um passo em sua direção, mas parou quando ela o encarou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Faça o que, Roberto? Você tem medo que eu faça escândalo? Que eu estrague sua festinha?
Ela ergueu o bolo, surpreendentemente pesado, e por um momento todos pensaram que ela fosse jogá-lo no chão, ou pior ainda, em Roberto. Mas Marina fez algo completamente inesperado. Caminhou calmamente até onde Roberto estava parado, parou bem na frente dele e, com movimentos deliberados e controlados, virou o bolo de cabeça para baixo sobre sua própria cabeça. O silêncio foi absoluto. 3 andares de bolo de chocolate escorreram pelo cabelo castanho de Marina, pela pele do seu rosto, pelo vestido azul marinho que havia escolhido com tanto carinho. Pedaços de massa e cobertura caíram aos seus pés, criando uma poça doce e pegajosa ao seu redor. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ninguém se moveu. 40 pessoas observavam em choque absoluto enquanto Marina permanecia ali, coberta de chocolate da cabeça aos pés, encarando Roberto com um sorriso que era ao mesmo tempo trágico e triunfante. "Pronto", disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava calma, quase serena. "Agora eu fiz escândalo." Começou a tirar pedaços de bolo do rosto e do cabelo, com gestos deliberados, sem pressa. "Vocês sabem por que eu fiz isso?" continuou, dirigindo-se aos convidados estupefatos. "Porque eu cansei de ser a pessoa sensata. Cansei de ser a que sempre faz a coisa certa, a que sempre perdoa, a que sempre entende. Cansei de ser a idiota que organiza a festa para quem atrai." Roberto parecia paralisado, sem conseguir processar completamente o que acabara de presenciar. Lívia estava boquiaberta, as lágrimas temporariamente interrompidas pelo choque. "Ah, e vocês?" Marina olhou para os convidados. "Vocês que sabiam e não me contaram, vocês que ficaram me olhando com pena enquanto eu fazia papel de boba, vocês podem continuar curtindo a festa. Bebam, comam os salgadinhos que eu fiz, divirtam-se. Só não contem comigo." Ela começou a caminhar em direção à casa, deixando um rastro de chocolate pelo caminho. Quando chegou à porta, parou e se virou uma última vez. "Ah, e Roberto", disse, a voz carregada de uma ironia amarga. "Feliz aniversário. Espero que você e a Lívia sejam muito felizes juntos. Vocês certamente começaram esse relacionamento da forma mais romântica possível, mentindo e traindo. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, enquanto Marina toma a decisão mais corajosa da sua vida." Marina desapareceu dentro de casa, deixando para trás 40 pessoas em choque total e um silêncio que falava mais alto que qualquer grito poderia ter falado. Marina trancou a porta do banheiro atrás de si e finalmente permitiu que a realidade do que havia acabado de fazer a atingisse em cheio. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu a pessoa que via refletida. Cabelos grudados de chocolate, rosto manchado de cobertura doce, vestido completamente arruinado. Parecia uma criança que havia se divertido demais numa festa infantil, não uma mulher de 32 anos que acabara de confrontar a traição mais dolorosa de sua vida. Mas seus olhos brilhavam com algo que ela não sentia há muito tempo: poder, controle, a satisfação estranha de ter tomado as rédeas de uma situação que a havia deixado completamente vulnerável. Começou a tirar os pedaços maiores de bolo do cabelo, deixando-os cair na pia. Cada movimento era mecânico, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora, processando o que havia acontecido e o que aconteceria a seguir. Do lado de fora, podia escutar vozes abafadas. A festa não havia parado completamente. Ainda havia conversas, mas o tom era diferente, mais baixo, mais tenso. Provavelmente todos estavam discutindo o que haviam acabado de presenciar, tentando decidir se deveriam ir embora ou fingir que nada havia acontecido. Marina ligou o chuveiro e começou a se despir. O vestido azul marinho que havia escolhido com tanto carinho estava completamente perdido. Assim como tantas outras coisas em sua vida, pensou com amargura. Enquanto a água quente lavava os restos de chocolate do seu corpo, Marina permitiu-se chorar pela primeira vez desde a descoberta. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas lágrimas de alívio. Alívio por finalmente saber a verdade. Alívio por ter tido coragem de fazer algo completamente fora do seu caráter. Alívio por não ter que fingir mais. Quando saiu do chuveiro, escutou alguém batendo suavemente na porta. "Marina, sou eu, Patrícia, você está bem?" Marina hesitou antes de responder. Patrícia havia sido a única pessoa que tentara avisá-la sutilmente sobre a situação. Talvez merecesse uma explicação. "Estou bem", respondeu enrolando-se numa toalha. "Só me limpando."
Posso entrar? Marina abriu a porta. Patrícia segurava uma sacola plástica numa mão e uma xícara de café na outra. Trouxe suas roupas de academia que estavam no armário do quarto, disse entregando a sacola. E um café. Pensei que você pudesse precisar. Marina aceitou ambos com gratidão. Obrigada. Como estão as coisas lá fora? Patrícia fez uma careta. Constrangedoras. Metade das pessoas foi embora. A outra metade está fingindo que nada aconteceu, mas todo mundo está sussurrando. Roberto está sentado no sofá, parecendo que levou um soco. Lívia desapareceu. Acho que foi embora logo depois que você entrou. E as pessoas estão falando mal de mim? Marina perguntou, surpreendendo-se, por se importar menos com a resposta do que esperava. Algumas estão dizendo que você exagerou, Patrícia respondeu honestamente. Mas a maioria está dizendo que foi a coisa mais corajosa que já viram alguém fazer. Marcos comentou que se fosse com ele, teria feito pior. Marina se vestiu rapidamente com a roupa de academia, uma calça legging preta e uma camiseta básica branca. Estava longe de ser glamurosa, mas era infinitamente mais confortável que o vestido arruinado. Patrícia, disse enquanto prendia o cabelo ainda úmido num rabo de cavalo. Obrigada por ter tentado me avisar antes. Sei que não foi fácil. Eu deveria ter sido mais direta, Patrícia respondeu, a culpa evidente na sua voz. Mas era tão difícil. Como você conta para uma amiga que o namorado dela está traindo ela com a melhor amiga? E sem ter certeza absoluta? Vocês tinham certeza o suficiente para sussurrar pelos cantos, Marina respondeu, mas sem raiva. Era apenas uma constatação. Mas eu entendo. Ninguém quer ser o mensageiro de más notícias. Elas saíram do banheiro juntas. A casa estava visivelmente mais vazia. Marina estimou que restavam apenas 15 ou 20 pessoas, a maioria no terraço, provavelmente tentando manter alguma normalidade na situação. Roberto estava exatamente onde Patrícia havia dito, sentado no sofá da sala com a cabeça entre as mãos. Quando viu Marina, levantou-se imediatamente. Marina, nós precisamos conversar. Não, Roberto. Nós não precisamos conversar. Não hoje, não aqui, talvez nunca. Marina passou por ele sem parar, dirigindo-se à cozinha para pegar suas chaves e bolsa. Você não pode simplesmente ir embora assim, ele insistiu, seguindo-a. Essa é nossa casa, nossa vida. Marina parou abruptamente e se virou para encará-lo. Nossa vida? Roberto, você destruiu nossa vida há 3 meses quando decidiu se envolver com minha melhor amiga. Eu só descobri hoje. Mas nós podemos conversar, tentar resolver. Resolver? Marina riu, mas era um riso sem humor. Como exatamente você pretende resolver 3 meses de mentiras? Como você resolve o fato de ter beijado minha melhor amiga enquanto eu organizava sua festa de aniversário? Roberto abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Não havia resposta para essas perguntas. Sabe qual é a parte mais patética disso tudo? Marina continuou pegando sua bolsa. Não é nem o fato de vocês terem se envolvido. Pessoas se apaixonam, sentimentos mudam, eu entendo isso. A parte patética é a covardia. 3 meses representando. 3 meses me deixando fazer papel de boba. 3 meses planejando me deixar depois do casamento da sua irmã, como se eu fosse apenas mais um item na sua agenda. Eu não sabia como te contar. Você não sabia como me contar ou não queria perder as conveniências que eu proporcionava enquanto explorava sua nova paixão? Marina ajustou a alça da bolsa no ombro. Deixa eu adivinhar. Eu cozinhava, limpava, organizava sua vida social, pagava metade das contas e vocês se encontravam nas horas vagas para viver o grande romance. O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Bem, Marina suspirou, pelo menos agora eu sei onde estou parada. E vocês também. Ela caminhou em direção à porta, mas Roberto a seguiu. Aonde você vai? Essa é sua casa também. Não, Roberto. Essa casa está no seu nome. Eu apenas divido as contas e o trabalho doméstico. Como você deixou bem claro, eu sou apenas uma inquilina que você planeja despejar quando for conveniente. Não é assim. É exatamente assim. Marina parou com a mão na maçaneta da porta. Vou ficar na casa da minha irmã por uns dias. Durante a semana venho buscar minhas coisas quando você não estiver aqui. E depois, Marina olhou ao redor da sala que havia ajudado a decorar, da casa onde havia imaginado construir um futuro. Sentiu uma pontada de tristeza, mas também algo que não esperava. Alívio. Depois eu vou reconstruir minha vida. Sem mentiras, sem traições, sem ter que adivinhar se as pessoas que amo estão sendo honestas comigo. Ela abriu a porta e saiu,
mas antes de entrar no carro, virou-se uma última vez. Roberto chamou alto o suficiente para que alguns convidados que ainda estavam no terraço pudessem escutar. Quando você contar essa história para as pessoas, lembre-se de incluir a parte onde você e minha melhor amiga me traíram por 3 meses. Não conte só a parte onde eu joguei bolo na minha própria cabeça. A história completa é sempre mais interessante. Ela entrou no carro e ligou o motor, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que haviam saído para ver o que estava acontecendo. Enquanto se afastava da casa, Marina olhou uma última vez pelo retrovisor e viu Roberto parado na porta, observando-a partir. Parte dela esperava sentir remorso, arrependimento pela forma dramática como havia lidado com a situação. Mas tudo o que sentia era uma liberdade estranha e poderosa. Pela primeira vez em 3 meses, talvez em anos, ninguém estava mentindo para ela. Pegou o celular e ligou para sua irmã. Carla, é a Marina. Posso ficar na sua casa uns dias? É uma longa história, mas eu acabei de descobrir que o Roberto estava me traindo com a Lívia. Meu Deus, Marina, claro que pode ficar aqui. Aconteceu agora? Sim, na festa de aniversário dele. E Carla? Marina sorriu pela primeira vez em horas. Eu fiz uma coisa completamente louca. Vou te contar tudo quando chegar. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo em direção à casa da irmã, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade sobre o próprio futuro. Não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em meses, as possibilidades eram suas para decidir. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque às vezes as mudanças mais necessárias vêm das situações mais dolorosas. 3 dias haviam se passado desde a festa, e Marina acordou na casa da irmã com uma sensação estranha de leveza. Nos primeiros 2 dias, havia se permitido chorar, dormir até tarde e questionar cada decisão que tomara. Mas nesta manhã, algo era diferente. Sentia-se como se tivesse dormido por anos e finalmente acordado. Carla já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete carinhoso na cozinha junto com café fresquinho e pães de açúcar. Marina sorriu ao ler a mensagem. Você é mais forte do que imagina. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Te amo. Enquanto tomava café, o celular de Marina vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não reconhecia imediatamente. Marina, aqui é o Bruno, colega do Roberto. Presenciei o que aconteceu na festa. Queria que você soubesse que achei sua atitude corajosa. Se precisar conversar com alguém que não tenha lado nessa história, estou aqui. Marina franziu a testa. Bruno, ela lembrava vagamente dele. Um rapaz alto, de óculos, que trabalhava com Roberto, mas que ela havia conversado apenas algumas vezes em eventos da empresa. Por que ele estaria entrando em contato? Antes que pudesse processar completamente a mensagem, seu telefone tocou. Era Patrícia. Marina, você está bem? Tem umas coisas que você precisa saber. Que tipo de coisas? Marina perguntou, já sentindo um aperto no estômago. Coisas sobre o Roberto e a Lívia. Eu fiquei sabendo de algumas informações ontem à noite que... Bem, acho que você tem o direito de saber. Marina fechou os olhos. Parte dela queria dizer que não queria saber de mais nada, que queria seguir em frente e esquecer toda essa história. Mas a parte racional sabia que informação era poder, especialmente quando se tratava de reconstruir sua vida. Pode falar. A Lívia ligou para a Fernanda ontem chorando. Aparentemente, logo depois que você saiu da festa, o Roberto disse para ela que precisavam dar um tempo porque você havia complicado tudo e ele precisava pensar. Marina sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Ou seja, ele a usou por 3 meses e agora que foi descoberto, ela virou problema. Exato, mas tem mais. A Fernanda contou que a Lívia admitiu que eles já se encontravam há mais de 3 meses. Na verdade, começou há quase 6 meses. Mas ela mentiu para você até no meio da confissão. 6 meses. Metade de um ano inteiro. Marina tentou reconstruir mentalmente esse período. Foi quando Roberto começou a trabalhar até mais tarde, quando suas conversas em casa se tornaram mais superficiais, quando ele parou de fazer planos de longo prazo com ela. E sabe o que mais? Patrícia continuou. A Fernanda disse que a Lívia comentou que vocês duas já haviam conversado sobre o Roberto várias vezes nos últimos meses. Conversado como? Você reclamava que ele estava distante, que não demonstrava mais carinho, que talvez vocês precisassem de terapia de casal, e ela ficava concordando, dando conselhos sobre como reconquistar ele,
sugerindo surpresas românticas. Marina sentiu náusea. Lembrava-se perfeitamente dessas conversas. Havia desabafado com Lívia sobre seus medos de que Roberto estivesse perdendo o interesse. Havia pedido conselhos sobre como reacender a paixão no relacionamento. E Lívia havia escutado tudo, sabendo exatamente por que Roberto estava distante. Patrícia, obrigada por me contar. Preciso processar essas informações. Depois de desligar, Marina ficou sentada na cozinha por um longo tempo, apenas pensando. 6 meses de sua vida vividos numa mentira ainda maior do que imaginava. 6 meses planejando surpresas para um homem que estava apaixonado por outra. 6 meses pedindo conselhos para a própria rival. Mas, estranhamente, em vez de se sentir mais devastada, Marina sentiu-se aliviada. Todas as suas suspeitas dos últimos meses haviam sido válidas. Sua intuição havia tentado avisá-la, mas ela havia escolhido confiar nas pessoas que amava, em vez de confiar em si mesma. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número fixo que ela não reconhecia. Alô, Marina? Aqui é a dona Helena, sua vizinha da casa ao lado. Marina se lembrou da senhora simpática de uns 60 anos que sempre cumprimentava quando chegava do trabalho. Oi, dona Helena. Como a senhora conseguiu meu telefone? Pedi para a Carla quando ela veio buscar suas plantas ontem. Queria falar com você sobre umas coisas que vi. Que tipo de coisas? Dona Helena hesitou antes de responder. Olha, minha filha, eu não sou de me meter na vida dos outros, mas depois do que aconteceu no sábado, bem, eu vi muita coisa que talvez você devesse saber. Marina sentiu seu coração acelerar. Pode falar, dona Helena. Essa moça que estava na festa, a ruiva de vestido vermelho, ela não era novidade na sua casa, não. Como assim? Eu a vi saindo de lá várias vezes nos últimos meses, sempre quando você não estava. Geralmente à tarde, quando você ainda estava no trabalho. Eu achava estranho porque ela sempre olhava para os lados antes de sair, como se estivesse checando se alguém estava vendo. Marina fechou os olhos. Claro, Lívia conhecia perfeitamente sua rotina de trabalho. Sabia que Marina saía às 8h e só voltava às 18h. Tinha um horário perfeito para encontrar Roberto, sem risco de ser descoberta. E dona Helena? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Isso acontecia há quanto tempo? Uns 4, 5 meses pelo menos, talvez mais. Eu comecei a reparar porque ela sempre estacionava 2 quadras abaixo e vinha a pé, como se não quisesse que vissem o carro dela. Marina agradeceu à vizinha e desligou o telefone. 5 meses de encontros na casa que ela dividia com Roberto. 5 meses de Lívia usando sua cama, sua cozinha, seu espaço íntimo para atrair sua confiança da forma mais cruel possível. Mas em vez de se sentir humilhada, Marina sentiu algo surpreendente, clareza absoluta. Toda a confusão dos últimos meses, todas as dúvidas sobre si mesma, todos os momentos em que se perguntou se estava sendo paranoica ou exigente demais, tudo isso havia sido resultado de manipulação deliberada. Ela não estava louca, suas suspeitas eram fundadas, sua intuição estava certa. Pegou o celular e discou um número. Escritório de Advocacia Mendes em Associados, bom dia. Bom dia, gostaria de agendar uma consulta para questões de direito civil. É sobre um relacionamento conjugal. Mesmo não sendo oficialmente casada com Roberto, Marina sabia que após 8 anos de união estável e 3 anos morando juntos, tinha direitos. E principalmente, tinha direito à metade de tudo que haviam construído juntos. Depois de agendar a consulta para o dia seguinte, Marina decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo, cuidar de si mesma. Tomou um banho demorado, fez as unhas, escolheu uma roupa que a deixava bonita e saiu para caminhar pelo parque perto da casa de Carla. Foi durante essa caminhada que seu telefone vibrou novamente. Era Bruno, o colega de Roberto. Marina, espero não estar sendo inconveniente, mas você teria tempo para um café hoje? Tem algumas coisas sobre a situação que acho que você deveria saber. Marina hesitou. Não conhecia Bruno bem o suficiente para confiar completamente nele, mas sua curiosidade falou mais alto. Pode ser. Que tipo de coisas? Coisas sobre como o Roberto vinha falando de você no trabalho. E sobre a Lívia também. Prefiro falar pessoalmente. Eles marcaram de se encontrar numa cafeteria próxima ao parque. Marina chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, onde poderiam conversar com privacidade. Bruno apareceu poucos minutos depois. Era mais alto do que ela lembrava.
com cabelos castanhos ondulados e um sorriso tímido, mas sincero. Parecia nervoso, como se não tivesse certeza se estava fazendo a coisa certa. Marina, primeiro quero dizer que achei sua atitude na festa incrível. Ele começou assim que se sentou. A maioria das pessoas teria saído correndo ou feito um escândalo muito pior. Você conseguiu manter a dignidade mesmo numa situação impossível. Obrigada, Marina respondeu, surpresa com o elogio. Mas você disse que tinha coisas para me contar? Bruno suspirou. Olha, eu trabalho no mesmo setor que o Roberto há 2 anos. Nos últimos meses ele vinha fazendo comentários sobre você que me incomodavam muito. Que tipo de comentários? Ele falava que você estava muito controladora, muito grudenta, que vocês não tinham mais nada em comum, que você só queria falar de casamento e filhos, que se sentia sufocado. Marina sentiu uma pontada de dor, mas também raiva. E você acreditava? No começo sim, a gente só escuta um lado da história, né? Mas aí a Lívia começou a aparecer no escritório para buscar ele ou trazer documentos. E eu comecei a perceber que os comentários dele sobre você começaram exatamente quando ela começou a aparecer por lá. Quando foi isso? Março, abril, uns 5, 6 meses atrás. O timing batia perfeitamente com todas as outras informações que Marina havia recebido. E sabe o que mais me incomodou? Bruno continuou. Ontem no trabalho, depois da festa, ele estava contando para todo mundo que você havia surtado e feito um escândalo desnecessário, que vocês já estavam com problemas há meses e você não aceitava o fim do relacionamento. Marina balançou a cabeça incrédula. Ele está reescrevendo a história. Exatamente. Por isso eu quis falar com você. Achei injusto você ficar com a fama de louca, quando na verdade foi ele que causou toda a situação. Marina olhou para Bruno com gratidão genuína. Era reconfortante saber que pelo menos uma pessoa havia presenciado a verdade e estava disposta a defendê-la. Bruno, posso te fazer uma pergunta? Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Ele corou levemente. Porque nas poucas vezes que conversamos em eventos da empresa, você sempre me pareceu uma pessoa íntegra. E porque eu acho que todo mundo merece saber a verdade sobre sua própria vida. Marina sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que dava desde a festa. Obrigada, de verdade. Depois de 3 dias ouvindo como eu exagerei, é bom saber que alguém entendeu o que realmente aconteceu. Eles conversaram por mais 1 hora. E Marina descobriu que Bruno era muito mais interessante do que lembrava. Era formado em engenharia, mas também escrevia nas horas vagas. Tinha um senso de humor sutil e uma forma de ouvir que a fazia se sentir genuinamente compreendida. Quando se despediram, ele disse: Marina, sei que você está passando por um momento difícil, mas tenho certeza de que você vai sair dessa ainda mais forte. E se precisar de um amigo para conversar, pode contar comigo. Enquanto voltava para a casa de Carla, Marina refletiu sobre todas as revelações do dia. 6 meses de traição, encontros na sua própria casa, Roberto reescrevendo a história para se fazer de vítima, mas também vizinhos que se importavam o suficiente para contar a verdade. Amigos como Patrícia, que mesmo tardiamente estavam do seu lado, e pessoas como Bruno, que ela mal conhecia, mas que tinham caráter suficiente para fazer o que era certo. Talvez o mundo não fosse um lugar tão cruel quanto parecia na noite da festa. Talvez ainda houvesse pessoas honestas, pessoas em quem se podia confiar. 2 semanas haviam se passado desde a festa, e Marina estava sentada no escritório da advogada, assinando os últimos documentos que formalizavam o fim de sua união estável com Roberto. O processo havia sido surpreendentemente simples. Roberto não contestou nenhuma de suas reivindicações, provavelmente por culpa, ou por querer resolver tudo rapidamente para ficar livre para viver seu novo relacionamento. Parabéns, Marina, disse doutora Fernanda Mendes guardando os papéis numa pasta. Você oficialmente tem direito à metade do valor da casa e de todos os bens adquiridos durante a união. Roberto tem 30 dias para fazer a transferência dos valores. Marina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e melancolia. 8 anos de vida reduzidos a documentos e cifras, mas também liberdade. Liberdade para recomeçar sem olhar para trás. E sobre o apartamento que você está alugando? Perguntou a advogada. Assino o contrato amanhã, Marina respondeu com um sorriso. É pequeno, mas é meu. Pela primeira vez em anos, vou morar num lugar que é só meu. Havia encontrado um apartamento de 1 quarto na Vila Madalena, a apenas 10 quadras de onde trabalhava.
Era ensolarado, tinha uma pequena varanda com vista para a rua arborizada e o melhor de tudo. Quando entrou para conhecê-lo, pela primeira vez em meses se sentiu em casa. Saindo do escritório da advogada, Marina checou as mensagens do celular. Tinha uma mensagem de Carla. Como foi com a advogada? Te espero em casa com pizza e vinho para comemorar sua liberdade. Também tinha uma mensagem de Bruno. Conseguiu resolver tudo com os documentos? Se quiser conversar depois, estou livre. Marina sorriu. Nos últimos 15 dias, Bruno havia se tornado uma presença constante em sua vida. Não de forma invasiva ou romântica, pelo menos não ainda, mas como um amigo genuíno que apareceu no momento certo. Eles haviam conversado por horas sobre livros, filmes, planos de futuro. Era reconfortante ter alguém que a conheceu apenas depois da transformação. Alguém que não carregava o peso do seu passado com Roberto. Decidiu caminhar até em casa da irmã, em vez de pegar um Uber. Precisava processar tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Enquanto andava pelas ruas familiares de São Paulo, sua mente voltou para a noite da festa que mudou tudo. Na época, jogar o bolo na própria cabeça havia parecido um ato impulsivo, quase insano. Mas agora, 2 semanas depois, Marina entendia que havia sido muito mais que isso. Havia sido um ato de reapropriação. Por 3 meses, na verdade, 6 meses, outras pessoas haviam controlado sua narrativa, sua realidade, seus sentimentos. Naquele momento, ela tomou o controle de volta da única forma que conseguiu, fazendo algo tão inesperado que ninguém poderia ignorar ou reinterpretar. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número que ela não esperava ver. Lívia. Marina hesitou antes de atender. Nas 2 semanas que se passaram, Lívia havia tentado entrar em contato várias vezes. Mensagens, ligações, até mesmo uma carta deixada na casa de Carla. Marina havia ignorado todas as tentativas, mas hoje, sentindo-se forte e resolvida, decidiu atender. Alô? Marina, que bom que você atendeu. A voz de Lívia estava carregada de alívio e desespero. Eu preciso muito falar com você. Pode falar. Não, pessoalmente, por favor. Eu sei que você deve me odiar, mas... Lívia, Marina a interrompeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Eu não te odeio. Na verdade, eu nem sinto raiva de você mais. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não sente? Não. Raiva dá muito trabalho, Lívia. E eu cansei de desperdiçar energia com pessoas que não merecem. Marina, eu sei que foi terrível o que fizemos, mas eu preciso que você entenda. Entender o quê? Que vocês se apaixonaram? Eu entendo. Que foi difícil me contar. Eu entendo isso também. O que eu não entendo, e nunca vou entender, é a crueldade. Os 6 meses de mentiras. Os encontros na minha casa. Você me dando conselhos sobre como reconquistar um homem que você estava beijando pelas minhas costas. Marina podia escutar Lívia chorando do outro lado. Foram 6 meses, Lívia. Não 3. Eu sei de tudo agora. Quem te contou? Isso não importa. O que importa é que vocês tiveram 6 meses para fazer a coisa certa e escolheram fazer a coisa mais cruel possível. Marina, o Roberto terminou comigo, Lívia disse entre soluços. Logo depois da festa, disse que você havia complicado tudo e que ele precisava de tempo para pensar. Marina parou de caminhar. Não sabia dessa informação. E você está me ligando por quê? Quer que eu sinta pena de você? Não, eu quero te pedir perdão. De verdade. Eu entendi o quanto eu fui egoísta. O quanto machuquei uma pessoa que sempre foi importante para mim. Marina respirou fundo. Lívia, você quer se sentir melhor sobre o que fez. Eu entendo isso também. Mas eu não posso te dar o perdão que você precisa para dormir em paz. Então você nunca vai me perdoar? Talvez um dia. Mas não hoje. E não para te fazer sentir melhor. Se eu te perdoar algum dia, será por mim, não por você. Marina desligou o telefone sem esperar resposta. Sentiu-se estranhamente em paz. 6 meses atrás, uma conversa como essa a teria deixado devastada. Agora, era apenas mais uma tarefa resolvida na sua jornada de reconstrução. Quando chegou na casa de Carla, encontrou a irmã na cozinha preparando a pizza prometida. Como foi? Carla perguntou abraçando Marina. Liberador, Marina respondeu. Finalmente posso dizer que aquele capítulo da minha vida está oficialmente fechado. E o próximo capítulo? Marina sorriu. O próximo capítulo eu escrevo sozinha. Elas jantaram na varanda, conversando sobre os planos de Marina para o apartamento novo, sobre o curso de fotografia que ela havia decidido fazer.
um sonho antigo que nunca tinha tido coragem de perseguir, e sobre as pequenas aventuras que a aguardavam. Marina, Carla disse quando já estavam na segunda taça de vinho, eu preciso te dizer uma coisa. Quando você chegou aqui há 2 semanas, eu fiquei preocupada. Você estava destroçada e eu não sabia se conseguiria se recuperar. E agora? Agora eu vejo uma versão de você que eu não via há anos. Você está mais forte, mais determinada, mais você mesma. Marina refletiu sobre as palavras da irmã. Era verdade. Nos últimos anos, com Roberto, havia gradualmente perdido partes de si mesma. Pequenas concessões, pequenos sacrifícios, pequenas mudanças para manter a harmonia do relacionamento. Não percebia na época, mas estava se transformando numa versão diluída de quem realmente era. Sabe o que eu percebo agora? Marina disse. Eu estava tão preocupada em manter o relacionamento que esqueci de me perguntar se o relacionamento estava me fazendo bem. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Bruno. Espero que tenha corrido tudo bem hoje. Se quiser comemorar sua liberdade, conheço um lugar que serve o melhor chocolate quente de São Paulo. Marina mostrou a mensagem para Carla, que sorriu. E o Bruno? Como fica essa história? Não sei, Marina respondeu honestamente. Talvez vire algo, talvez a gente continue sendo amigos. Mas pela primeira vez em anos eu não estou desesperada para definir o que uma relação vai ser. Estou curtindo descobrir. Essa é a Marina que eu conhecia, Carla disse, brindando. Aqui não tinha medo de incertezas. Naquela noite, Marina deitou-se na cama do quarto de hóspedes de Carla pela última vez. No dia seguinte, estaria dormindo em sua própria casa, em sua própria cama, cercada apenas pelas suas próprias coisas. Enquanto olhava para o teto, pensou em tudo que havia acontecido desde aquela noite devastadora 2 semanas atrás. A dor da descoberta, a humilhação pública, a raiva, a confusão. Mas também a coragem que não sabia que possuía, a força que encontrou dentro de si mesma, as pessoas que apareceram para apoiá-la quando mais precisou. Se algum dia você passou por uma transformação parecida, onde a pior coisa que te aconteceu acabou se tornando a melhor coisa que poderia ter acontecido, me conte de qual lugar do mundo você está me ouvindo. Pegou o celular e digitou uma resposta para Bruno. Adoraria conhecer esse lugar do chocolate quente. Tenho muito o que comemorar. Depois, abriu uma nota no celular e começou a escrever. Lições que aprendi aos 32 anos. 1. Confie na sua intuição. Ela sempre sabe antes da sua mente. 2. Pessoas que te traem uma vez vão trair de novo. Acredite na primeira vez. 3. Você não precisa ser educada com pessoas que não respeitam você. 4. Às vezes fazer escândalo é a única forma de recuperar sua dignidade. 5. O fim de uma história pode ser o começo de uma história muito melhor. 6. Você é mais forte do que imagina. 7. Chocolate no cabelo sai com shampoo, mais autorrespeito. Uma vez perdido, demora muito para voltar. 8. Sempre vale a pena lutar por você mesma. Marina sorriu e guardou o telefone. Amanhã seria o primeiro dia de sua nova vida. Uma vida onde ela era a protagonista da própria história, não um personagem secundário na história de outra pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, ela mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir. Fechou os olhos e dormiu o sono mais tranquilo que havia tido em meses. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança noturna, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Mas dentro daquele quarto, uma mulher havia encontrado sua força novamente, e isso fazia toda a diferença do mundo.